Bem, pessoal, então vamos dar início ao nosso projeto Perguntas e Respostas sobre poesia, sobre a arte da poesia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bernardo Souto, tenho 38 anos, né? Me formei em Crítica Literária pela Universidade Federal de Pernambuco, depois fiz o meu mestrado na Universidade Federal da Paraíba a respeito do poeta e ensaísta Manuel Bandeira. Atualmente eu não estou com emprego fixo e gravei alguns cursos online e em breve outros cursos online ficarão disponíveis, né? Inclusive um desses cursos se chama Os Segredos da Poesia Lírica e está disponível no Hotmart. Então, quem quiser se inscrever é muito fácil. Só é digitar lá no Google Os Segredos da Poesia Lírica e colocar o meu nome ao lado, Bernardo Souto, que o curso vai aparecer. É um curso que tem uma duração de mais ou menos umas 5 horas, mas eu consigo aprofundar bastante, mas ao mesmo tempo ser muito claro e muito didático, né? Partindo de uma visão filosófica, sobretudo, a respeito da arte da poesia. Mas vamos lá. A primeira pergunta, quem me enviou aqui foi o Marcelo Gil Tempes. Vou ler a pergunta dele. Há alguma obra, curso ou método que você indicaria para uma introdução à poesia? Veja bem, na minha formação houve um livro extremamente importante chamado A Literatura Brasileira através dos Textos de Massot Moisés, do professor Massot Moisés, né? É um livro que vai falar da literatura brasileira desde os primórdios, ou seja, o século XVI, até a segunda metade do século XX. Por que é que esse livro de Massot Moisés é tão importante? Porque é um livro que traça um panorama amplo da poesia brasileira, tá certo? E as escolhas dos poemas são muito criteriosas, são muito bem feitas. De maneira que esse livro serve como uma espécie de mostruário, tá? Para você ter um conhecimento panorâmico da poesia brasileira. Há também outro livro do Massot Moisés, A Literatura Portuguesa através dos Textos, em que ele traça também o mesmo panorama da literatura portuguesa desde os primórdios até a segunda metade do século XX. Então esses livros servem como monstruários, tá certo? Vamos falar um pouco a respeito dos métodos de aprendizado, né? Primeiro, é interessante que o aluno, no primeiro momento da aprendizagem, leia sempre os clássicos, tá? Os autores canônicos. E ele não precisa seguir uma linha temporal, né? Ele não precisa começar estudando, por exemplo, Gregório de Matos, ou, no caso da literatura brasileira, ou Sá de Miranda. Ele pode estudar autores do século XX que têm, digamos assim, uma grandeza similar a esses autores antigos. E eu acho até mais eficiente o estudo desses chamados clássicos modernos, como Manuel Bandeira e Drummond. Por quê? Porque a linguagem de Bandeira e de Drummond é uma linguagem muito acessível e as questões que são exploradas nas obras desses poetas são questões que nos falam mais de perto, nos tocam mais de perto, tá certo? Outro método bem interessante
é justamente você escolher estudar os poetas canônicos, os grandes poetas, por certas preferências pessoais, certas preferências pessoais que você vai ter. Então, por exemplo, Augusto dos Anjos, na obra lírica dele, trata muito da química, da biologia. Então, naturalmente, um aluno que se interesse por química e por biologia vai se sentir muito mais atraído por Augusto dos Anjos do que, por exemplo, por Alfonso de Guimarães, que é uma poesia fundamentada no misticismo religioso cristão, né? Então, desde que o autor seja grande e seja canônico, o importante é que ele desperte no aluno certo fascínio. E esse fascínio muitas vezes vem por conta da temática, né? No meu caso mesmo, a dimensão misteriosa, soturna da poesia de Augusto dos Anjos me impressionou muito. Então, e a própria dicção oralizante dele, né? Ele é um poeta muito fácil de ser memorizado, porque o ritmo da poesia de Augusto dos Anjos é um ritmo muito encantatório. Então, digamos assim, ele foi a minha porta de entrada para o mundo da poesia, tá? Eu posso citar aqui também outras obras importantes. Existe um livro de Antônio Cândido chamado Na Sala de Aula, que ele faz estudos detalhados a respeito de poemas de várias épocas da história da literatura nacional. O Cândido é um crítico literário que, apesar de ter um viés progressista, tá certo? Escreveu obras de grande valor, tá? E uma delas é Na Sala de Aula. A outra, por exemplo, é o estudo analítico do poema. Mas aí eu não indicaria de início por ser uma obra mais aprofundada. Há também um livro, para quem quer se introduzir no estudo da poesia, chamado Versos, Sons e Ritmos, de Norma Goldstein. É um livro que não tem profundidade, que é um pouco superficial, mas para quem quer ter esse primeiro contato com a poesia é interessante. A única crítica que eu faço ao livro da Norma é que ela coloca poema e letra de música em pé de igualdade. E todo mundo sabe que, em 98% dos casos, o poema tem uma profundidade, uma complexidade infinitamente maior do que a letra de música. Há, inclusive, um ensaio meu a respeito disso no jornal Opção. O ensaio é Poesia versus Letras de Música. Vocês procuram lá no Google, que eu explico bem detalhadamente a diferença entre poesia e letra de música. Mas esse livro da Norma Goldstein, para quem quer se introduzir, não deixa de ser um livro interessante, né? Outro livro interessante é o livro da coleção Primeiros Passos da Brasiliense, o que é poesia, do Fernando Paixão, que também não é um livro muito aprofundado, mas é um livro que vai tratar muito a respeito da essência da poesia e que foi escrito por um sujeito que tem uma sensibilidade muito grande para a arte poética, certo? E finalmente há um terceiro livro também que não é difícil de ser lido, chamado Itinerário de Pasárgada, de Manuel Bandeira, que ele conta a trajetória dele como poeta desde criança até a maturidade, né? Então é um livro que vale muito a pena ler. Para quem quer se aprofundar no estudo da poesia, aí precisa ler Emil Steiger, por exemplo, Estrutura da lírica, desculpem,
Emil Steiger escreveu Conceitos Fundamentais de Poética, né? Já é um livro bem mais aprofundado. Outro livro também muito mais aprofundado é O Arco e a Lira, de Otávio Paz. Os Filhos do Barro, de Otávio Paz, também é um livro sobre poesia muito mais aprofundado. Outro livro dessa segunda fase de aprofundamento seria justamente o livro Estrutura da Lírica Moderna, de Hugo Friedrich, tá? Mas, recapitulando, para quem quer se introduzir na arte da poesia, eu recomendo 5 livros: Literatura Brasileira através dos Textos, de Márcio Moisés; Literatura Portuguesa através dos Textos, de Márcio Moisés, né? Que são livros que vão traçar um panorama e vão servir como um mostruário, dentro do qual você pode identificar os poetas de que gosta mais. O livro da Norma Goldstein, Versos, Sons e Ritmos. O livro do Fernando Paixão, O que é Poesia. E, finalmente, o livro Itinerário de Pasárgada, de Manuel Bandeira, né? A respeito do curso, modéstia à parte, eu acho que o meu curso, ele está muito bem feito. Todos os alunos me elogiaram muito, inclusive. Bem, vamos para a segunda pergunta do João Pedro Bissoli. Ele pede que eu fale um pouco sobre os meus 10 poetas favoritos. É muito difícil escolher apenas 10 poetas favoritos, mas eu fiz um esforço grande e escolhi alguns desses poetas que foram tão fundamentais dentro da minha formação e que me fascinaram tanto ao longo da minha vida, né? Um deles é Manuel Bandeira, pela sua capacidade de comover o leitor. É muito difícil você encontrar dentro da poesia brasileira um poeta que saiba comover o leitor com a categoria de Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira também tinha um senso rítmico muito apurado, né? Tinha um ouvido muito bom para a poesia, de modo que a poesia dele é uma poesia que tem uma musicalidade harmônica bastante agradável, além desse poder de comoção que ele tem, tá certo? Logicamente, eu não vou poder falar muito sobre todos os poetas, porque me chegaram mais de 20 perguntas, né? E se eu me propusesse a falar a respeito de todos esses poetas detalhadamente, eu acho que eu faria um vídeo, sei lá, de 20 horas, então ficaria uma coisa completamente inviável, certo? Outro poeta que me impressiona e me impressionou muito foi o japonês Matsuo Bashō. Bashō me ajudou a dizer muito em meus poemas, utilizando poucas palavras. Em resumo, ele me ensinou a ser conciso, né? Através do Haikai, que é um poema geralmente de contemplação da natureza, que busca captar a alma do instante, aquilo que há de luminoso no instante, que os japoneses chamam de Satori, certo? Então, Matsuo Bashō, o maior poeta japonês de todos os tempos, segundo a maioria dos historiadores e teóricos da literatura, também é um dos poetas
da minha predileção. Outro poeta que me influenciou bastante, inclusive é meu amigo pessoal, é Ângelo Monteiro. Ângelo Monteiro me impressionou pela dimensão metafísica que existe na poesia dele, né? Além de ser uma poesia que tem um misticismo muito atraente e um misticismo que tenta tratar também das feridas de nossa época, né? Às vezes é muito bom a gente ler poetas de nossa época, porque eles têm essa capacidade de explorar as feridas que são muito típicas de nossa época. Por exemplo, um tema muito frequente na poesia de Ângelo Monteiro é o predomínio do falatório, da tagarelice, né? Que é uma estratégia retórica utilizada para que o ser humano evite se confrontar com aquilo que há de mais profundo em sua alma, né? Ele fala também sobre os rebanhos coletivistas, né? Que o homem precisa sempre se mover em direção a eles, e dessa maneira o homem acaba sepultando, esmagando a própria individualidade, os tesouros da individualidade, né? Então, um poeta extremamente interessante, Ângelo Monteiro. O outro é um poeta persa, sufista, chamado de Rumi. O que me impressionou na poesia de Rumi foi o seu profundo misticismo e as suas imagens que possuem algo de sobrenatural. Realmente, quando a gente lê a obra de Rumi, mesmo traduzida, a gente sente que existe a presença do sagrado naqueles poemas, né? É como se ele conseguisse traduzir, através da poesia dele, certas realidades espirituais, né? Goethe fala que a poesia é a voz do inefável, é aquilo que dá voz ao indizível e ao inefável, e Rumi consegue, digamos assim, essa proeza, essa façanha. O outro é Dante Alighieri. Pelo seu poder imaginativo gigantesco, né? Nenhum outro poeta da história da humanidade conseguiu ter uma imaginação tão poderosa como a imaginação de Dante Alighieri. E além disso, as imagens dele são sempre muito cristalinas e muito concretas, de maneira que é como se ele transportasse o leitor para dentro da cena, tá? O outro poeta é um poeta de expressão alemã, bastante conhecido, chamado de Rilke. Em Rilke, o que me impressiona é a densidade filosófica da poesia dele, que a gente encontra sobretudo nas elegias de Duino. Heidegger, né, o filósofo alemão, chega a dizer que seriam necessárias várias vidas para que o sujeito conseguisse compreender as elegias de Duino, né? E o Rilke também, do livro de imagens, que cria imagens muito concretas e cristalinas, assim como as imagens de Dante, né? Lembrando que estética vem de estesis,
que é falar diretamente aos sentidos. Então, assim, o poeta ele deve evitar o conceito abstrato, né? Ah, então, digamos, eu posso falar, por exemplo, eu tenho desesperança. Isso diz muito pouco. Mas quando eu falo o verso de Augusto dos Anjos, né? Meu coração é um hospital em que todos os doentes morreram. Aquilo causa um impacto muito maior, porque aquilo fala a percepção e a imaginação, tá? Outro poeta fundamental para mim é Jorge de Lima, que inclusive é um poeta muito desprezado. É um poeta que possui também uma imaginação poderosíssima e a dicção dele lembra muitas vezes a dicção dos grandes profetas bíblicos, né? Quando você lê, por exemplo, a Anunciação e Encontro de Miracelli, de Jorge de Lima, ou a Túnica em Consúltio, você tem a nítida impressão de que está lendo um novo profeta bíblico. E Jorge de Lima ele não é muito estudado por um motivo muito simples, né? Porque a nossa época é predominantemente materialista, então a poesia que tem uma dimensão mais misteriosa e mais sagrada é desprezada. E também porque o povo é burro e por isso não consegue entender uma poesia que seja um pouco mais complexa, tá? Outro poeta fundamental para mim foi Fernando Pessoa, sobretudo pelo seu entendimento profundo da condição humana, certo? Em poemas como Tabacaria, esse entendimento profundo da condição humana, ele aparece de uma maneira bastante, aparece de uma maneira magnífica, né? É um mergulho abissal a respeito do sentido da existência humana, né? Do porquê nós vivemos, e ele faz também uma espécie de balanço a respeito da vida, né? Um poema no fundo a respeito do sentido da vida, de que tanto fala o Viktor Frankl. Além disso, Pessoa não foi um poeta só, ele foi vários poetas, né? Teve vários heterônimos, como Alberto Caeiro, que também é um poeta excelente, Ricardo Reis, de tendência mais classicista, outro poeta excelente, né? O próprio Álvaro de Campos, certo? E Bernardo Soares, que apesar de escrever em prosa, é mais poeta do que prosador. Então, eu creio que Pessoa, dentro da literatura universal, foi o primeiro a criar esse conceito de heterônimos, que já existia em Kierkegaard, mas só que de uma maneira muito discreta e muito tímida. Pessoa realmente ele deu contornos definitivos a essa ideia dos heterônimos, certo? Poderia citar mais 5 ou 6, mas vou encerrar aqui com Augusto dos Anjos, que foi o poeta que me fez gostar de poesia, né? Eu tive uma professora que sabia vários poemas de Augusto dos Anjos de memória, e quando ela os recitava, tá certo? Eu ficava realmente arrepiado. Por quê? Porque a poesia de Augusto dos Anjos é uma poesia que tem um ritmo muito encantatório, né? Vou citar um verso aqui de cabeça, por exemplo, a gargalhada da última derrota, né?
Ou então, o ar insolente de um chinês idiota, né? O chacoalhar fatídico dos ossos, o chacoalhar fatídico dos ossos. Então essa cadência é uma cadência muito encantatória. E Augusto dos Anjos é um dos poetas mais memorizados do Brasil. Existem pessoas, inclusive, que sequer gostam de poesia, mas sabem, pelo menos, o soneto Versos Íntimos de Augusto dos Anjos de memória, certo? Então, essa dimensão misteriosa e enigmática e essa dicção oralizante que favorece a memorização. Vou citar apenas mais um, que é Borges, né? Jorge Luis Borges, o grande poeta argentino, muito provavelmente o maior escritor argentino de todos os tempos e talvez, como muitos dizem, o maior escritor da América Latina de todos os tempos. A poesia de Borges é uma poesia que possui uma visão metafísica muito singular. E Borges, assim como Bandeira, também é um poeta que consegue nos comover. Além do mais, Borges tinha um ouvido muito apurado, muito refinado. Certo? O amigo João Batista Pedrosa, indo agora para essa terceira pergunta, me pede para falar a respeito da poesia concreta. Eu já escrevi a respeito da poesia concreta no jornal Opção, um ensaio bastante detalhado. Então, vocês podem procurar poesia concreta, tracinho Bernardo Souto, e vocês vão encontrar esse ensaio. Mas eu vou aqui resumir o que eu penso a respeito da poesia concreta, certo? É uma poesia, ou melhor, uma subpoesia fundamentada num ludismo verbal simplório, completamente simplório. Os três concretistas, né, Décio, Haroldo e Augusto de Campos, eles queriam abolir a existência do verso, achavam que o verso não fazia mais sentido. No entanto, quando eles ficam mais velhos, eles começam a traduzir Dante, Rilke, então assim, uma contradição monstruosa, né? O próprio Haroldo de Campos, na entrevista que ele fez ao programa Roda Viva, ele diz que o movimento concretista fracassou. Então, se o líder do movimento diz que o movimento fracassou, quem sou eu para dizer que o movimento deu certo, né? Evidentemente não deu certo. Agora, eles possuem algumas boas traduções, certo? E uma coisa que eu acho completamente desprezível, que é a distribuição espacial do poema, se deve um pouco à poesia concreta. Mas é uma poesia que contribuiu quase nada. Não há uma dimensão simbólica, uma cosmovisão pobre, né? Uma tentativa da abolição do verso e do ritmo, né? Enfim, no meu ensaio Poesia Concreta, que está no jornal Opção, vocês podem saber a minha opinião de uma maneira mais detalhada. O amigo Wellington Brandão me pergunta se existe algum método específico para memorizar poemas. Existe sim, Wellington. O primeiro é o seguinte: você deve memorizar poemas que tenham rimas tradicionais. Por quê? Porque as rimas ajudam a memorizar os poemas, certo? Outra coisa, você vai ter muito mais dificuldade de memorizar os poemas de que você não gosta.
Por exemplo, existem poemas de autores grandiosos que você não gosta desses poemas. Então vai ser mais difícil ainda, né? Além do mais, recitar sempre os poemas em voz alta, várias vezes e em voz alta. E mais uma coisa, analisar e interpretar o poema para saber o tom correto, porque você vai encontrar, por exemplo, sonetos cômicos que eles devem ser lidos num tom de deboche, e você vai encontrar sonetos muito melancólicos que evidentemente devem ser lidos num tom de lamento, tá? O Gilbert Neves me pergunta o que é poesia e quais os bens que ela promove ao intelecto de quem a lê. Bem, o meu curso, né, Os Segredos da Poesia Lírica, é basicamente sobre isso, sobre o que é poesia. Eu vou dizer a minha definição favorita, que é a definição de Goethe. Goethe vai dizer que a poesia é a voz do inefável. Ela vai dar voz àquilo que não tem voz, como diz Baudelaire no poema dele, né? Que paire sobre a vida e saiba compreender a linguagem da flor e das coisas sem voz. Veja que coisa belíssima, né? Outra definição, que é muito simples, mas muito útil, é a definição de Horácio, né? A poesia é uma arte verbal rítmica, certo? Vejamos. A poesia também, na poesia, deve haver predomínio da linguagem figurada, né? E o ritmo deve ser agradável ao ouvido do leitor. E quais são os benefícios da poesia? O meu curso sobre poesia lírica também é um aprofundamento disso. Vários benefícios. Apontar para a transcendência, certo? Ampliar o vocabulário do sujeito, dinamitar o falatório, a tagarelice, que é aquele discurso que não leva a nada, né? Nos ensinar a contemplar novamente a beleza, né? Reeducar os sentidos, né? Mas eu acredito que a função mais importante seja realmente ampliar a nossa capacidade de expressão verbal, né? Porque, como diz Wittgenstein, o filósofo, o nosso pensamento só vai até onde a nossa linguagem alcança. Então, se você não tem um domínio pleno da linguagem, você não vai conseguir ser inteligente. Ponto final. Certo? Porque a inteligência depende da linguagem. Certo? E a poesia, ela ajuda a ampliar o domínio da linguagem. A sexta questão é do Jussivan Carlos. Além de ler muita poesia, o que recomendaria para quem deseja tornar-se um poeta? Primeiro, estudar muito simbologia. O estudo dos símbolos é essencial para que você comece a entender a essência
da poesia, né? Porque o símbolo é como se fosse uma metáfora sacralizada, né? Você precisa também ler muitos autores místicos, porque houve certa época em que não havia diferenciação entre o poeta e o profeta, em certa época da antiguidade. Quem fala isso é o Johann Huizinga, naquele livro dele maravilhoso chamado Homo Ludens, né? E observem que as palavras elas se parecem, né? Poeta e profeta. Quando a gente lê, por exemplo, os Salmos de Davi, a gente percebe muito claramente que eles possuem toda a estrutura de um poema lírico. Só que eles não são apenas um poema lírico, eles são um poema lírico inspirado ou ditado pelo Espírito Santo, tá? Mas são poemas. Estudar muito pintura, ou seja, as artes plásticas, também vai ajudar muito você a escrever poesia, além de ler muita poesia, né? Traduzir poemas, até de línguas mais acessíveis, como por exemplo o inglês, também vai ajudar você a se tornar um poeta. Ler muitos livros de crítica literária. Eu até recomendo um aqui, do professor Davi Ariguchi Júnior, Humildade, Paixão e Morte, a poesia de Manuel Bandeira. Porque ele faz um estudo muito profundo e muito detalhado a respeito de vários poemas de Manuel Bandeira, né? Ele disseca os poemas de uma maneira muito impressionante, certo? Agora, sobretudo, amar a poesia, porque quem não ama a poesia jamais vai conseguir ser um poeta de valor. Por um motivo muito simples. Você só consegue estudar muito aquilo que você ama. Exceto se você for um psicopata, o que não é o seu caso, porque o psicopata algumas vezes ele consegue estudar muito as coisas que não ama, né? Mas eu não estou me dirigindo aqui para psicopatas. Muito boa, inclusive, a sua pergunta, Josivan. A próxima perguntas, várias perguntas aqui. A autora preferiu não mencionar o nome, que eu não mencionasse o nome. Então vamos lá para as perguntas e depois eu vou responder. Qual é a importância das escolas literárias para a formação do leitor? Bem, as escolas literárias são como que reflexos da sensibilidade e da visão de mundo de determinada época, certo? Por exemplo, é impossível você encontrar um poeta romântico que não seja sentimental, certo? Da mesma maneira, é impossível você encontrar um poeta parnasiano que não tenha uma obsessão pela forma do poema. Então as escolas literárias elas ajudam muito sim a entender poesia. O que acontece é que os maiores poetas eles não ficam, digamos assim, encarcerados dentro da escola, da camisa de força,
da gaiola ou da camisa de força da escola literária. Por exemplo, dentro do parnasianismo, nós temos um poeta como Bilac. Quando você lê A Via Láctea de Bilac, você vai notar que a forma dos poemas é uma forma que obedece o rigor parnasiano. Os românticos eram menos rigorosos em relação à forma do poema, tá? Mas a sentimentalidade que há naqueles poemas é uma sentimentalidade romântica, certo? Então, as escolas literárias, o estudo das escolas literárias é um estudo importantíssimo. Acontece que depois do simbolismo, esse conceito de escolas literárias, ele foi se dissolvendo. Então, digamos, é um conceito que serve para a poesia até mais ou menos 1915, 1920. Né? Então, se você quiser estudar um poeta de 1840, você vai ter que estudar as diretrizes e as características da escola literária. Se você quiser estudar um poeta de 1750, a mesma coisa. Só que quando você vai estudar, digamos, um poeta da década de 1960, o estudo dessas escolas literárias passa a ser dificílimo, né? Não tem mais utilidade. Teve utilidade, tem utilidade para estudar os poetas antigos, que são os melhores, né? Afinal de contas. Ou pelo menos a maioria deles tem uma projeção gigantesca. A outra pergunta é: quais são os componentes que tecem a poesia oriental e ocidental? A poesia do Ocidente é mais intelectualizada e abstrata, tá certo? Já a poesia do Extremo Oriente, por exemplo, da China ou do Japão, se fundamenta, na maioria dos casos, na contemplação visual dos aspectos sagrados presentes na natureza, certo? Então, é uma poesia que Paulo chamava de fanopeica, que é uma poesia centrada nas imagens. Diferente da poesia logopeica, que é uma poesia centrada, sobretudo, no pensamento e em conceitos abstratos. Além do mais, a poesia do Extremo Oriente é mais metonímica. Por exemplo, na poesia japonesa antiga, é quase impossível você encontrar metáforas. Você encontra, mas é muito raro. Mas metonímias você encontra o tempo todo. Certo? Então a poesia do Extremo Oriente é mais metonímica, enquanto a poesia do Ocidente é conceitual e metafórica. A poesia do Extremo Oriente tende a ser fanopeica ou fanopaica, ou seja, uma poesia centrada sobretudo na imagem. E a poesia do Ocidente tende a ser mais logopeica ou logopaica, que é uma poesia mais centrada no pensamento e nos conceitos. Fernando Pessoa até chega a dizer, né? Eu penso o que sinto e sinto o que penso. Além desses dois tipos também, dessas duas tipologias de Ezra Pound, há também a poesia, a chamada melopeia, ou poesia melopeica, que aí a ênfase vai estar na musicalidade do poema.
né? Por exemplo, aquele poema de Cecília Meirelles. Rômulo reima no rio, a romã rubra no ramo, cheia de rubis. É uma poesia evidentemente centrada na sonoridade e não na imagem nem no conceito, certo? A outra pergunta: é possível construir um senso estético sem o estudo das obras de arte dos períodos literários? Não, não é. Até mesmo porque, aí é a minha resposta, né? Cada período literário, apesar das suas limitações, legou à história da arte conquistas estéticas importantíssimas. Por exemplo, os barrocos nos ensinaram a usar bem os paradoxos, as antíteses, as metáforas mais ousadas e às vezes até bizarras. Os árcades, juntamente com os orientais, nos ajudaram a utilizar melhor as metonímias, tá certo? E também a valorizar a solaridade, o aspecto apolíneo e solar, ordenado das coisas, certo? Os românticos nos ensinaram, sobretudo, como comover o leitor de maneira convincente, de maneira que cada estética literária, cada escola literária vai nos ensinar uma coisa diferente, né? Observem que, por exemplo, o poeta romântico, ele tem uma imaginação, os grandes poetas românticos, tá certo? Eles possuem uma imaginação muito mais vasta do que a imaginação dos poetas parnasianos. Só que do ponto de vista da forma, do cuidado em relação à forma, os parnasianos são bem melhores do que eles. Então a gente vai aprender muito com cada escola literária. A outra pergunta é por que alguns autores nutrem quase um toque pela metrificação de poemas, mesmo que a poesia fique de má qualidade. Então, vou repetir aqui a pergunta porque me parece que um móvel aqui caiu de maneira paranormal, como dizia a minha professora Lucila Nogueira, saudosa poeta Lucila Nogueira. Então vamos lá. Por que alguns autores nutrem quase um toque pela metrificação de poemas, mesmo que a poesia fique de má qualidade? Mesmo que a poesia fique de má qualidade. Há alguma influência externa desse fenômeno? E eu respondo da seguinte forma: como diz o salmista, um abismo puxa outro abismo. A ideia equivocada de que a forma é mais importante do que o conteúdo, evidentemente é uma ideia ridícula. O escritor cubano Cabreiro Infante, inclusive, tem uma frase genial sobre isso, né? Ele diz que alguns poemas são como bolinhas de árvores de Natal, brilhantes por fora e vazios por dentro. Observem, um poeta como Gonçalves Crespo, certo? Poeta ali da segunda metade do século XIX, que nasceu no Brasil, depois foi para Portugal e se naturalizou português. Alguns dos anos chamava ele de um poeta abominável, de tão ruim. E de fato você vai encontrar no livro de Gonçalves Crespo talvez uns 5 ou 6 poemas que sejam bons. O resto dos poemas são um lixo. Só que ele tinha um cuidado formal
um apuro em relação à forma extraordinário, tá certo? A acentuação dos versos era perfeita, né? Ele usava bem a cesura mediana nos versos alexandrinos, tá? Mas, por exemplo, Jorge de Lima, no seu livro de sonetos, não tem tanto cuidado formal. Não tem tanto cuidado em relação à forma do poema. Só que Jorge de Lima é um poeta infinitamente maior do que Gonçalves Crespo. Gonçalves Crespo, diante de Jorge de Lima, é um anão, é uma criancinha, certo? Então, nesses sonetos de Jorge de Lima, a gente vai encontrar várias liberdades formais, só que ele consegue construir metáforas muito engenhosas. São poemas que têm uma profundidade muito maior do que os poemas de Gonçalves Crespo, certo? De maneira que, apesar da poesia de Gonçalves Crespo ser formalmente mais sofisticada, é uma poesia infinitamente inferior à poesia de Jorge de Lima, por exemplo. Há até uma história engraçada que Alberto de Oliveira, o parnasiano, conta. Porque mais ou menos na década de 20, 30 do século XIX, as mocinhas elas eram obrigadas a aprender piano, né? As mocinhas da classe média e das classes altas. E Alberto de Oliveira diz que na época dele, todos os jovens eram obrigados a escrever um soneto. Então isso é uma palhaçada, né? Você vê que vira um fetiche, um fetichismo imbecil, tá? Agora, eu acho que o cuidado formal ele se deve também ao completo desleixo formal de poetas como, por exemplo, Ana Cristina César, né? A Angélica Freitas, né? Quer dizer que são de péssima qualidade, inclusive formal, né? Porque o poema, para ser formalmente bem escrito, ele não precisa ser metrificado. O Walt Whitman é considerado por muitos críticos brilhantes o maior poeta dos Estados Unidos, né? E com todo respeito à Serra Leoa, os Estados Unidos não são Serra Leoa. Então, ser considerado pela maioria como o maior poeta dos Estados Unidos não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. E o Walt Whitman não publicou no livro dele, Folhas da Relva, um poema sequer metrificado. Isso não fez com que ele fosse menor. Muito pelo contrário, ele é considerado o maior poeta de uma nação culturalmente muito rica e respeitável. Da mesma maneira, muitos consideram Tabacaria de Fernando Pessoa, né, que ele escreveu sob o pseudônimo de Álvaro de Campos, o melhor poema da língua portuguesa. Se não é o melhor, certamente está entre os 3 ou 4 melhores, né? As Redondilhas de Babel e de Sião, por exemplo, de Camões, né? Estou falando aqui de poesia lírica, sobretudo. A Máquina do Mundo de Drummond, tá? A Anunciação e Encontro de Miracelli de Jorge de Lima. Mas o que eu ia falando é o seguinte: Tabacaria é um poema todo escrito em versos livres. E mesmo assim,
é considerado por todos os grandes críticos um dos 3 ou 4 melhores poemas da língua portuguesa. Então, assim, achar que apenas a poesia rimada e metrificada tem valor é coisa de gente ignorante, é coisa de gente que não estuda nada. Tá certo? Aqui eu até faço um complemento, de modo que acreditar que apenas o refinamento quanto à forma tornará um poema bom é algo de extrema ignorância. Como inclusive percebeu Platão no seu livro Fedro, em que ele fala que o poeta tomado pelo delírio das musas, ele sempre vai ser superior ao poeta que se preocupa apenas com a técnica. Óbvio que você deve estudar a técnica também, mas a técnica na poesia, apesar de ser importante, não é tão importante como, por exemplo, o uso habilidoso das figuras de linguagem, né? O próprio conteúdo que nos é transmitido através da linguagem figurada, tá? A própria cosmovisão do poeta. Então a técnica é um elemento entre outros elementos, né? Não deve haver esse fetichismo em relação à forma, né? No Brasil, inclusive, existe uma geração neoparnasiana, né? Que Carpo detonou, né? Disse que eram poetas de uma qualidade assim completamente ridícula, né? Como, por exemplo, Hermes Fontes, Goulart de Andrade, né? Que achavam que apenas pelo fato de saberem construir sonetos, certo? Com a variação de rima interessante e com acentuação bem feita, etc., se achavam grandes poetas. Mas era uma poesia, como diz Cabreiro Infante, que se assemelhava às bolinhas das árvores de Natal, que é uma poesia brilhante por fora e vazia por dentro, tá? A outra pergunta é o que marcou a poesia de Cruz e Souza. Quais os elementos mais observados pelos críticos? Aí é a resposta minha, né? A musicalidade da poesia de Cruz e Souza é cheia de sortilégios, além de ser muito refinada, certo? Muitas vezes, através das metáforas agudas de Cruz e Souza, ele consegue enxergar a dimensão invisível da existência, por assim dizer. Mas, em geral, salvo raras exceções, os críticos fazem uma leitura psicologizante da obra de Cruz e Souza. A questão da cor branca da poesia dele, por exemplo. Isso é uma coisa completamente ridícula. Por quê? Porque o branco é uma cor adorada por todos os poetas simbolistas. Porque o branco tem a ver com as névoas, que simbolizam o enigma e o mistério. Tem a ver com as nuvens, né? Que simbolizam uma dimensão mais sublime. Tem a ver com as estrelas, com a lua, aquilo que é elevado e que de certa maneira aponta para uma dimensão espiritual. Então, assim, o branco é utilizado muito por todos os poetas simbolistas. E aí acabam dizendo, ele tinha uma obsessão pela cor branca porque ele era
negro. É evidente que isso é psicanálise de boteco, né? Que isso não vale nada, né? Então, é um poeta muito importante. E o que eu acho interessante é o seguinte: o movimento negro, tá certo? Que tem até algumas reivindicações justas. Não vou dizer que não tem, porque algumas são. Mas assim, alguns membros do movimento negro estudam muito a poesia de Solano Trindade, que é um poeta péssimo. Mas não estudam Cruz de Souza, que também era negro. Por que será? Porque a poesia de Cruz de Souza é uma poesia cheia de elementos transcendentais. E esse pessoal tem um verdadeiro horror, tá, a tudo que não é materialista, porque quando eles se aproximam das coisas mais sobrenaturais, o castelinho de areia ideológico do qual eles fazem parte desaba, então eles ficam com medo, né? Então é uma boa pergunta. Eu proponho que o movimento estude Cruz de Souza, que não era nem sequer mulato, porque, por exemplo, Machado de Assis era mulato, era moreno, mulato. Lima Barreto era moreno, mulato, mas Cruz de Souza não. Cruz de Souza, ele era negro 100%. E não é estudado por esse pessoal progressista. Por quê? Porque a poesia dele não é uma poesia de propaganda ideológica, porque tem uma dimensão mística e sobrenatural, né? Então essa palhaçada no Brasil precisa acabar, né? Inclusive, vários poetas daquele período da Revolução Russa chegaram a se matar porque se recusaram a fazer da poesia um veículo de propagação ideológica, né? Como se a poesia precisasse se prostituir, né? Vou citar apenas dois que se mataram: Yesenin e Mayakovsky, tá? Então, vamos para a outra questão. A atual geração de críticos, que também são poetas, muitos deles, não conseguem fazer críticas uns aos outros. O que não percebemos, por exemplo, na correspondência entre Manuel Bandeira e Mário de Andrade, em que nós encontramos críticas muito contundentes de lado a lado, né? E aí, essa minha aluna pergunta: a sua geração, ou seja, a geração da que eu faço parte, que é a geração de 2010, deu uma fraquejada na história da crítica literária? Será que sentem medo de ferir os colegas? Claro que existe um pouco disso, né? Agora, uma vez eu estava conversando com o Ângelo Monteiro e ele me falou uma coisa muito interessante. Quem é bom de verdade, quem sabe que tem qualidade, não leva as críticas a sério, tá? Então, se um jornalista chegar para Messi e falar que ele é um jogador ruim, ele vai dar uma gargalhada de deboche, porque ele sabe que ele é muito bom, certo? Então, assim, essa postura de não aceitar críticas é típica de pessoas inseguras, certo? E evidentemente a nossa geração, a geração de 2010, tem alguns poetas bons, tá? Eu não vou citar o nome aqui, porque toda vez que eu cito o nome, eu esqueço de 2 ou 3 e sempre dá confusão,
né? Então eu aprendi com a grande Clarice Lispector a não citar nomes, certo? Mas como diz o Ângelo Monteiro, a crítica geralmente só fere quem não tem qualidade, tá? E a nossa geração, apesar de contar com grandes talentos, é infinitamente inferior, por exemplo, à geração de 1930, da qual faziam parte Jorge de Lima, Murilo Mendes, né? Carlos Drummond de Andrade. E assim, eu estou fazendo aqui o meia-culpa também, né? Eu não estou dizendo que apenas os outros poetas da minha geração são inferiores. Eu também, evidentemente, sou um poeta inferior a Manuel Bandeira, a Drummond, a Murilo Mendes, a Cecília Meirelles, né? Então, entre esses gigantes não havia uma crítica mais dura, ou eles aceitavam críticas duras, porque eles sabiam que eram gigantes, né? Então eles tinham certeza da própria qualidade, certo? A outra pergunta é: há algum poeta aqui no Brasil influenciado pelo Zen, no caso pelo Zen budismo? Existem alguns poetas, sim, né? Guilherme de Almeida, que escreveu alguns haikais, a própria Helena Collodi, que escreveu alguns haikais, e sobretudo Paulo Leminski. Vou falar um pouco a respeito de Paulo Leminski. Paulo Leminski, ele foi um excelente divulgador da poesia do Japão, né? Eu tomei conhecimento da poesia japonesa através da poesia de Paulo Leminski. Só que eu acho que assim, só 5% dos poemas de Leminski são brilhantes. O resto dos poemas são gracejos, são trocadilhos fáceis, daquela linha do poema Piada de Oswald de Andrade, né? Então o Leminski, eu tenho as poesias completas dele inclusive na minha casa, li com cuidado. Ele realmente tem de 12 a 15 poemas excelentes, e os outros 300 ou 500 são muito ruins, tá? Mas ele teve o mérito de divulgar a poesia de Basho e conseguiu escrever uns 10 haikais que realmente são muito bons. Então, ninguém pode tirar esse mérito dele, né? Porque, por exemplo, os haikais de Guilherme de Almeida eram haikais em que a gente não nota a alma do povo japonês. E nos haikais de Leminski, bem feitos, que eu acho que são poucos os que são bem feitos, você nota essa alma japonesa, certo? Outra pergunta é: como é o processo de formação dos haikais? O haikai, ele deve tentar capturar a alma do instante. Deve tentar capturar aquele brilho sobrenatural que de vez em quando transita nas coisas, sobretudo nos elementos da natureza. Os japoneses têm uma palavra para isso, que é a palavra satori, que é um termo místico, religioso, que quer dizer iluminação súbita e repentina, evidentemente de matriz sobrenatural, certo?
Há também a questão da sonoridade no haikai. Porque apesar do haikai original, produzido por Basho, Buzon, certo? E Sa, não possuir rimas, eles possuíam rimas internas, elos sonoros que ligavam um verso ao outro, né? Nos meus haikais eu procuro usar a rima toante, que não é bem uma rima. Eu acho que isso funciona muito bem, certo? Porque não adianta você traduzir a ideia do haikai se você não consegue traduzir a dimensão estética, tá? Às vezes o problema da tradução literal é esse. Digamos, os haikais eles são cheios de paranomásias, cheios de aliterações. E essas paranomásias e aliterações é que vão dar riqueza estética ao texto. Quando você elimina isso daí, o texto se empobrece esteticamente, né? Então, esses elementos fônicos que sejam agradáveis ao ouvido e harmônicos. A oitava pergunta é do meu amigo Rafael de Mesquita Diel. Eu não sei bem como é que pronuncia o seu último nome, Rafael, mas desculpe aí. Ele pergunta o seguinte: como captar bem as métricas e a técnica, conjugando-a com a criatividade e a originalidade? E aí ele abre um parênteses: penso no sentido de não ficar algo muito mecânico ou uma pura imitação de algum autor preferido. O primeiro ponto importante é: o poeta ele precisa saber até onde ele é capaz de chegar, certo? Eu adoraria escrever um poema como a Divina Comédia, só que eu não tenho condições. E eu tenho quase certeza que ninguém jamais terá condições de escrever algo nem parecido, né? Eu costumo sempre usar com os meus alunos o exemplo do atletismo, das corridas do atletismo, né? Você tem, por exemplo, já está aposentado, mas você tinha o Usain Bolt. E o Usain Bolt era brilhantíssimo nos 100 metros e nos 200 metros. Era aquilo que ele conseguia fazer bem. Mas se você colocasse o Usain Bolt para correr uma maratona, talvez ele ficasse entre os últimos lugares, certo? Então, primeiro o poeta ele tem que saber até onde ele é capaz de chegar, né? Outro ponto é escolher no princípio um autor e imitar o estilo de escrita dele. Para que isso aconteça, o ideal é que o autor seja estrangeiro, porque a tradução já é uma imitação do estilo de escrita do autor, certo? Você também pode identificar os pontos fortes e os pontos fracos do autor. Por exemplo, um autor como João Cabral de Melo Neto é um autor que tem uma dicção muito contundente e agressiva em vários poemas, tá? Agora, o ponto fraco dele seria uma espécie de racionalismo excessivo, né? E a gente sabe que a poesia, quando ela surge como expressão de intuições e até como expressão do sagrado, né? Quem demonstra isso muito bem é
Mitch Eliade, no livro História das Ideias e Crenças Religiosas, certo? Então, você tem que imitar primeiro aquele poeta que fascina você, que causa fascínio em você, tá? Porque vai ser mais fácil de imitar. Depois, você deve imitar o poeta que você acha que é capaz de fazer aquilo, né? Deixa eu tentar me expressar melhor. Você deve imitar o poeta em que, quando você lê a poesia dele, você pense assim: eu acho que eu sou capaz de fazer algo parecido com isso. Eu notei isso quando eu li a poesia de Emily Dickinson. Não que eu tenha a grandeza dela, porque eu não sou megalomaníaco, mas eu sabia que eu era capaz de escrever algo parecido com aquilo dali, certo? Em relação à questão da originalidade, Eliot tem uma teoria muito interessante, né? Ele diz que o poeta original é o poeta que pega uma virtude de cada poeta diferente, né? Eu vou usar o meu caso. Por exemplo, eu aprendi a usar as rimas toantes com João Cabral de Melo Neto. Mas eu não gosto do racionalismo excessivo da poesia de Cabral, então eu desprezei essa parte do racionalismo excessivo e assimilei esse misticismo que existe na minha poesia, lendo, por exemplo, Rumi ou o próprio Ângelo Monteiro, tá certo? Então eu assimilei esse elemento místico, não em Cabral. Em Cabral eu assimilei as rimas toantes, o uso das rimas toantes, certo? Lendo os poemas de Augusto dos Anjos, eu aprendi, por exemplo, que o infinitivo, quando é colocado no início dos versos, ele tende a conferir ao poema certo tom de agressividade. Então eu peguei isso do Augusto dos Anjos. Há um soneto meu que começa: as coisas que abracei ardentemente, as coisas que abracei e perdi-as todas. Eu me inspirei na melodia de um soneto de Petrarca. Não quer dizer que a melodia seja igual. Só que nada nasce do nada, né? Tem até um poema de José Paulo Paz bem interessante, que ele diz assim: eu peguei as gravatas de Drummond, peguei os óculos de Manuel Bandeira, né? Peguei a camisa de Murilo Mendes. E aí a originalidade ela se dá dessa maneira. Agora existem também fenômenos que são muito difíceis de explicar, né? Porque a poesia também tem uma origem misteriosa e enigmática. E além do mais, existem alguns poetas como Herberto Helder, em que você nota uma singularidade tão grande que parece que ele é, como diz Borges, o Adão que nomeou as coisas, né? Mas são fenômenos muito raros. A gente encontra isso também em Rimbaud, em certos poemas de Rimbaud. Mas a maioria esmagadora dos poetas constrói a originalidade assimilando as capacidades positivas, assimilando as virtudes de 5 ou 6 poetas. Então ele mistura tudo lá e consegue escrever a poesia dele. Outra questão a respeito disso é a
vivência. É muito difícil você escrever um poema sobre coisas que você não viveu. Por exemplo, eu estou com 38 anos agora e pelo menos umas 7 pessoas muito próximas a mim já morreram. Então eu conheço o fenômeno da morte de uma maneira muito íntima, muito intensa. Então é mais fácil para mim escrever sobre a morte. Certo? Digamos, agora sim, eu não conseguiria escrever sobre a inveja. Não que de vez em quando eu não seja invejoso, porque todo ser humano é invejoso. Mas eu não vivenciei essa experiência de uma maneira profunda. Tá certo? Então você deve escrever baseado naquilo que você viveu mais de perto. Será que foi a experiência do exílio, de se exilar em outro país? Né? Será que foi a enfermidade, a doença? Porque algumas pessoas elas passam boa parte da vida doentes. Será que foi a morte? Será que foi o contato íntimo com a natureza? Então você deve escrever sobre as suas vivências para que seja original. Agora, para quem está começando a escrever, é importante mesmo você imitar descaradamente os seus poetas favoritos. Só que você não vai publicar aquilo. Você coloca dentro do caderno, você escreve dentro do caderno, tá certo? E deixa lá engavetado. E aí de repente você encontra um poema com 40 versos e pega uma ou duas imagens e transfere para outro poema, transplanta para outro poema. A outra pergunta é do Douglas Zílio. Qual é a importância da literatura de fantasia para a formação do imaginário? Se é que a formação do imaginário é algo tão valioso assim. Bem, Eliot ele escreveu nos 4 quartetos, né? Que sem dúvida é uma das obras-primas dele, que o gênero humano é incapaz de suportar uma dose muito elevada de realidade. Então, nesse sentido, a literatura de fantasia nos devolve o direito de sonhar acordados. Essa expressão, o direito de sonhar acordados, é do Bachelard, filósofo francês Bachelard, né? Então, como sabemos, a nossa época virou as costas para Deus, é uma época materialista, né? E é uma época, digamos assim, de materialistas burros, né? De materialistas que não estudam. Porque, por exemplo, Cioran, filósofo romeno, ele era ateu, mas era um gênio. Tá entendendo? Não é o caso. É como também a questão da homossexualidade, né? Antigamente, os intelectuais que eram homossexuais eram de alto nível. Oscar Wilde, Proust, tá certo? Hoje em dia, eles têm um péssimo nível
intelectual, né? Como por exemplo a Jean Willis e outros. Então houve aí uma decadência intelectual muito grande, certo? Então acho que o problema maior não é o cara ser ateu, o problema é ele ser burro e arrogante, porque aí a burrice, quando se junta com a arrogância, se torna estupidez, né? Estude direitinho, vá aprender o que é um símbolo, vá aprender o que é um arquétipo, aí depois você pode definir a sua cosmovisão de uma maneira mais madura, tá? E também no teu pensamento idiota de achar que tudo que vem do passado não presta, né? Porque até mesmo Albert Einstein, que é o maior físico da nossa época, ele disse que tinha uma dívida enorme com os cientistas do passado, certo? Então, mas vamos continuar aqui a resposta ao Douglas Zilio sobre a importância da literatura de imaginação para a formação do imaginário. Então, a literatura de fantasia nos devolve um pouquinho da nossa capacidade de transcendência, certo? Como disse Cristo, o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às criancinhas. A literatura de fantasia, então, meio que desperta a criança que existe dentro de nós. A criança no sentido daquela alegria inocente, né? O próprio maravilhamento da criança diante do mundo, porque se você observar uma criança de 2 anos ou 3, quando olha para uma borboleta, ela parece que está face a face com Deus, né? Porque ela abre a boca espantada e os olhos dela começam a brilhar. Então isso é uma coisa extremamente bela. E a literatura de fantasia, ela não devolve isso completamente, mas ela ajuda a devolver, sim, ajuda, né? Não resolve o problema, mas ajuda. O Felipe Oliveira, ele me pergunta como imitar o estilo de um poeta. Bem, o mais recomendável é que você compre um livro de crítica literária que analise a poesia daquele determinado poeta. Digamos que você queira imitar o estilo de Manuel Bandeira. Você vai comprar um livro de crítica literária que fale apenas de Manuel Bandeira, como Humildade, Paixão e Morte, e que fala de maneira complexa e de maneira, digamos assim, profunda, e você vai estudar aquilo dali. Por quê? Porque o crítico literário, o grande crítico literário, ele não inventa nada sobre o poeta ou sobre o romancista. Ele é apenas uma lanterna que vai iluminar aquilo que já existe dentro da obra. Então, você vai notar as características de Manuel Bandeira. Por exemplo, a temática da infância, né? A infância como paraíso perdido. É muito comum dentro da poesia de Manuel Bandeira, certo? A comoção diante do sofrimento humano também é muito comum.
a linguagem de Manuel Bandeira não é uma linguagem hermética, uma linguagem obscura, como por exemplo a linguagem de Mallarmé, do poeta francês, certo? Então você vai ler obsessivamente a obra desse poeta e vai tentar imitar certos elementos dessa obra. No caso de Manuel Bandeira, a linguagem mais límpida e que não é hermética, né? A ideia da infância como paraíso perdido, o poder de comoção que ele tem, que provavelmente herdou dos poetas românticos, certo? Caso seja um poeta estrangeiro, como eu já falei, o que acontece é que a própria tradução já é uma imitação do estilo desse poeta. João Batista Pedrosa, ele pede a minha opinião sobre Leminski e Helena Collodi, que são dois poetas do Paraná. Sobre Leminski eu já falei, certo? Gosto muito de 12, no máximo 15 poemas dele. E os outros 300 eu acho muito fracos. Acho que são poemas pautados em trocadilhos muito simplórios, né? São gracejos, são piadinhas, né? Naquela linha de Oswald de Andrade. Mas ele teve o grande mérito de divulgar a obra de Basho, que, como eu disse a vocês, é o maior poeta japonês de todos os tempos, no Brasil. Então, ninguém pode tirar esse mérito de Paulo Leminski. Sobre a poesia de Helena Collodi, eu confesso que só li 7 ou 8 poemas dela. E gostei, porque a linguagem dela parece de uma simplicidade depurada, né? Não é aquele simplismo, aquela simplicidade de quem não tem competência. É uma simplicidade, digamos assim, de quem optou pela simplicidade, por achar que a simplicidade é algo mais belo. Então eu gostei dos poemas dela, mas também não achei nada de genial, né? Eu diria que, para mim, é apenas uma boa poeta ou poetisa, como queiram, né? Então, a minha opinião é esta, certo? Então é o seguinte, pessoal, nós encerramos o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e pretendo fazer outros programas, talvez sobre a poesia brasileira, ou talvez sobre a poesia mística ao longo da história, né? Eu vou pensar ainda em algum tema. Quem puder se inscrever no meu curso do Hotmart vai encontrar muito facilmente pelo Google. O título do curso é o seguinte: Os Segredos da Poesia Lírica. Aí ao lado você coloca Bernardo Souto e vai aparecer o link para que você entre no curso. É importante que vocês façam isso, porque no momento, infelizmente, eu estou sem emprego, certo? Então, um grande abraço e obrigado por terem me acompanhado.